reflexão agora sozinha, só eu, Fernandinha, aqui na minha cidade de Três Lagoas. Por enquanto eu vou gravar sobre um tema que para muitos pode não ser tão interessante. Pode ser algo assim, mas só mais um vídeo, isso aí não tenho medo disso. Isso aí pra mim não atrapalha em nada. Mas eu tenho certeza que para muitas pessoas é muito importante e com certeza Deus vai falar grandemente no seu coração sobre isso. Medo de falar em público. Vamos lá, vamos começar. Vinheta agora. Gente, agora às vezes vocês me vêem falando nos vídeos, ou alguém você que já me viu pregar em algum lugar, falando em público, me olha e talvez nem pense que algum dia na minha vida eu tive dificuldade de falar em público. Mas, alguns anos atrás, antes de conhecer verdadeiramente Jesus, eu tinha muita vergonha. Tipo assim, caso de passar mal. Assim, mais ou menos isso. Por quê? Quando tinha algum trabalho pra fazer na faculdade, na escola então nem se fala, gente. Meu Deus do céu, eu corria de falar em público. Eu era aquele tipo de pessoa que falava assim, gente, me dá toda a teoria pra fazer, me dá aí, para na prática, pra apresentação, eu não precisa falar nada. Mas a maioria das vezes eu tinha que falar alguma coisa, eu tinha que apresentar trabalho, né? Quem não tinha que apresentar trabalho aí? Todo mundo. E aí, nessas horas, sério, de verdade, eu tremia, eu gaguejava. Eu lembro que era um textão pra falar, eu cortava todo o texto pra poder, falar bem pouquinho e já acabar. Sempre tirava notas baixíssimas nas apresentações, porque eu realmente não gostava de falar em público. Até que, graças a Deus, quando eu conheci a Cristo, gente, o que aconteceu? Como eu disse, eu não sempre fugi de apresentar trabalho. E eu pedia muito pra Deus, mesmo não conhecendo Ele, eu pedia, Deus, me ajuda, eu não tenho coragem, eu não consigo falar em público. Eu tinha medo de pessoas me olhando, gente. Eu gostava de conversar com meus amigos, estar naquela roda, mas tinha muita gente me olhando, já comecei a tremer, medo de ser muito observada, de ser julgada demais. Então eu fugia de falar em público. Quando eu conheci a Cristo, quando eu verdadeiramente aceitei Jesus e comecei a ter aquela alegria de querer contar o que Deus fez na minha vida, eu queria falar. Eu vi uma vontade que eu não tinha em mim, que era falar para pessoas sobre o que Deus fez na minha vida, mas não em público ainda, né? Era só um amigo contando para outro, falando para outro, até um dia que, acho que foi a Amanda que me falou se eu queria pregar num grupo de jovens que a gente tinha na faculdade. Aí um dia a Amanda me convidou, né, me chamou pra pregar nesse grupo de jovens, e quando chegou nesse convite, eu falei, meu Deus, aí voltou todo aquele medo, aquela sensação de impotência, não vou conseguir, e eu comecei a ver pregações sobre isso. E eu entendi, gente, eu consegui compreender que não sou eu falando, que Deus precisa me ajudar, que Deus precisa de mim para poder falar. Mas quando eu abro a minha boca, é o Espírito Santo falando através da minha vida. Lógico que são as minhas palavras, a minha voz, mas quando eu deixo ser usada por Deus, é Ele que vai falar em mim. Então não precisa ter medo, não precisa ter receio, ter vergonha, porque Deus vai falar. Você acha que eu vou ter vergonha? Você acha que você vai ter algum medo? Não, Deus vai falar na sua vida. Então talvez, às vezes, você precisa se abrir para aquilo que Deus tem para falar através da sua vida. E aí eu entreguei minha vida para Jesus, eu comecei a falar sobre o que Ele tinha feito na minha vida, eu comecei a pregar. Quando eu vi, eu falo, gente, não deve ser eu falando, porque é inacreditável. Eu comecei a me ver pregar depois, assistindo algumas coisas, eu falei, cara, não é Fernanda, não é Deus puro na minha vida. E eu comecei a entender que era só eu me deixar ser usado por Deus. Ele ia falar através da minha vida. E aí eu falei, não, tudo bem, pra falar sobre Deus, funcionou, realmente o Espírito Santo falando. Mas os meus trabalhos e as coisas que eu tenho que fazer na faculdade, na escola, coisas que eu tenho que explicar no meu trabalho, na minha profissão, como que eu vou fazer? Porque, tudo bem, é muito fácil Deus falar em mim quando é algo que Ele fez na minha vida, mas coisas que são do mundo, coisas que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa rotina. Aí eu entendi também, gente, que infelizmente ou felizmente, Deus não pode estudar por você, trabalhar por você, realmente encher a mente de estudo, de coisas que você precisa falar na prova, falar na apresentação. Então, o que eu digo para vocês que têm vergonha para apresentar um trabalho, para falar algo na escola, na faculdade, ou até na sua profissão, estude.
Faça a sua parte. Deus não vai fazer o milagre de colocar a matéria dentro do seu cérebro e fazer você falar aquilo que você precisa estudar. Você precisa fazer a sua parte. Então, estude muito, retenha tudo que você precisa reter ali daquela matéria. E nessa hora, na sua apresentação, ou talvez na sua profissão, naquilo que você tem que falar em público, o Espírito Santo de Deus vai pegar exatamente aquilo que você estudou e vai colocar na tua boca. Simples assim. Vai acontecer isso. Até então, eu não consegui, depois que eu me entreguei, né, essa vida com Deus, eu não precisei mais falar em público no trabalho, já estava no final da faculdade. Falei, ai, graças a Deus, vou terminar, nunca mais vou precisar falar nada na faculdade, graças a Deus. Mas o que aconteceu? Veio o meu TCC, a minha monografia, que era o trabalho mais temido por todo mundo na faculdade, aquela tremedeira, aquela coisa, tipo, meu Deus, o que vai ser meu TCC? E aí, quando chegou no dia do meu TCC, eu lembro que eu tava muito tranquila, assim, sabe? Pensava em falar, eu não ficava, nervosa. Eu falava, Deus vai fazer a parte dele, eu vou fazer a minha parte. Só pensava nisso. Só que, gente, eu lembro que 1 minuto, assim, 5 minutinhos antes de começar a apresentação, falei, cara, já era, não vou conseguir falar. Eu sempre tive esse problema, vai voltar à tona meu medo, vai vir minha vergonha, vai vir tudo. Eu lembro que eu falei, não, meu Deus, vai ser horrível. E eu fiz uma oração, entreguei tudo pra Deus, meu trabalho, as minhas coisas. E eu falei pra Deus, eu fiz a minha parte. Eu fiz aquilo que eu podia fazer, que era estudar, que era me dedicar, fazer esse trabalho sozinha. Eu fiz a minha parte. Agora, Senhor, com você, fala por mim aquilo que já tá na minha mente. Gente, foi perfeito a apresentação do meu TCC, do meu trabalho. Foi incrível. Eu falei coisas assim que é exatamente aquilo que eu tinha estudado, mas de uma maneira que eu, Fernanda, nunca pensaria sozinha. Era assim, um encaixe de uma coisa para outra, que eu falei, cara, como que deu tão certo? E no final eu tirei a nota máxima de apresentação, graças a Deus. Talvez por mim mesma, gente, eu nunca conseguiria ter feito isso. Mas quando você tem a Deus, quando você tem comunhão com Ele, um tempo de oração, as coisas fluem, porque é Ele que vai agir na sua vida, não é você. Então talvez, se você já entregou a sua vida para Jesus, se você já conhece Deus maravilhoso, e ainda assim tem medo, tem receio, tem vergonha, você precisa pensar se realmente você tem comunhão com Deus. Porque as pessoas que têm comunhão com o Pai, que têm uma amizade com Deus, gente, essas pessoas são ousadas. Porque na palavra de Deus diz que Ele deu espírito de ousadia e não de medo. Então, se você tem ainda esse receio, talvez você não conheça aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Não é você, é Ele. Amém? E Êxodo 4:10 diz assim: Moisés respondeu ao Senhor: Ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes, nem agora. Depois começaste a falar comigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Moisés. Se Moisés era assim, quem dirá nós, né, gente? Porém, o Senhor lhe disse: quem dá a boca ao ser humano? Gente, a resposta calma, tranquila de Deus, né? Porque eu já ia falar, filho, vai falar, que eu vou falar para você. Mas não, Deus respondeu: quem deu a boca ao ser humano? Deus. Aí lá, um pouquinho depois, Moisés fala assim: não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Quantas vezes a gente fala isso? Não, professor, não, líder, manda outra pessoa falar, eu não quero falar. Prazer, querida, tudo bem? Olha só, Moisés pediu: não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Moisés tinha muita dificuldade, ele era gago. Pode falar, né? Porque ela está gravando ela, né? Aí, gente, o que aconteceu? Lá embaixo, Moisés fala isso, né? Moisés pediu: não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. E Deus respondeu assim, lá um pouquinho mais abaixo: eu ajudarei a falar e direi o que vocês devem fazer. Eu ajudarei a falar e direi o que vocês devem fazer. Então, talvez o seu medo, o seu receio ainda exista. Mas saiba que é que Deus vai falar através de você. Deus vai falar através da sua vida. Ele só precisa de uma pessoa disponível. Não tem como Deus vir, descer aqui nessa terra e fazer aquilo que Ele precisa fazer. Ele precisa de nós. Ele precisa de filhos que façam a vontade do Pai. E a vontade do Pai é simplesmente salvar vidas, falar com pessoas, transmitir esse amor de Deus. Ele só precisa que você se disponibilize para que Ele fale através de você, para que Ele fale através da boca que Ele fez. Então não precisa ter medo, não precisa ter receio. Tenha um espírito ousado. O Espírito Santo de Deus é um espírito ousado. Então deixe Ele agir em você. Só se disponibilize, tenha o coração disposto a fazer e falar aquilo que Deus quer que você fale. É isso.
Então é isso, galera, mais um vídeo do canal Conexão. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, que edifique muito a sua vida. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, pessoas que têm dificuldade, fala em público, ou você mesmo que queira divulgar aí nas suas redes sociais. Curta esse vídeo aqui e não se esqueça de sair desse canal sem antes se inscrever nele, tem bem embaixo. Você vai achar um negocinho ali escrito inscrever-se, aperta lá. E sempre acompanha nossos canais, sempre que quando sair um vídeo, já vai aparecer pra você bem rapidinho. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente vai falar de um tema bem legal. Espero com muitas expectativas meus aquilo que ele tem pra falar pra você. Tchau, tchau, gente!